É, basicamente o que essa camada faz... Basicamente... Tá difícil, cocô. É... Fala galera, tudo certo? Aqui sou eu de novo com mais um tutorial, aula número 2 aqui da série. Bastantes pessoas vieram falar comigo off, que meu vídeo ficou meio longo, ele não ficou tão sucinto, então eu vou tentar fazer esse daqui um pouco mais curto. A segunda aula, conforme eu tinha dito, vai se tratar sobre coloração, como colorir o seu desenho. E eu fiz aqui esse personagem bem simpático, bem bonitinho, que vai ajudar a gente nessa aula. Enfim, vamos lá. Eu criei aqui uma camada para linha e fiz uma pasta onde eu vou colocar as cores aqui. Essa pasta ela conta com uma máscara de camada que eu vou ensinar a fazer no próximo vídeo, eu prometo. Palavra de escoteiro. Basicamente o que essa máscara faz ela impede que eu pinte, que eu faça qualquer coisa fora dela. Então eu isolei os personagenzinhos e se eu tentar pintar aqui fora, por exemplo, ele não vai pintar. Se eu pintar dentro dele, ela pinta normalmente. Isso ajuda bastante a controlar o que tu pode fazer e o que não pode fazer. E é um recurso da pintura digital que eu recomendo bastante que seja usado. Então, vamos lá. Eu vou mostrar 3 modos de fazer a coloração. E o primeiro vai ser esse daqui. Eu vou fazer ele direto com a cor. O segundo, eu vou mostrar como colorir usando modos de camada diferentes a partir de uma imagem em cinza. E o terceiro aqui eu vou mostrar como uma técnica nova que eu estou aprendendo de iniciar a pintura usando um mapa de degradê a partir de uma imagem em cinza. Que é bem legal na verdade e pode ser mega útil para o que tu está fazendo. Então vamos lá, deixa eu apagar essa camada aqui. Vamos começar com esse do canto aqui. Eu quero fazer ele azulzinho, azul mais escuro. Então vamos lá, direto na cor. Uma das coisas bases a ser pensada é que tu vai fazer o seu trabalho a partir de uma série de cores chamadas flat, que são cores chapadas. É uma ótima ideia começar com essas cores chapadas, porque assim tu garante que as cores que tu pretende trabalhar são as melhores possíveis. E para conferir se elas podem funcionar juntas também. Porque às vezes tu vai fazendo a coloração toda direto, faz o rendering, faz as sombras, as luzes, os reflexos, aí chega no final e tu tá parecendo um personagem de World of Warcraft. E isso não é legal, porque as cores ficam todas bagunçadas. Então vamos colorir ele inteiro com um tom de azul simpático. Eu gostei bastante desse azul aqui. Acho que vai combinar bastante com ele. E para dar um pouquinho de diferença, vamos fazer um pouco mais claro e mais verdinho aqui em cima. Vamos deixar ele mais simpático. Eu acho que... aí. Acho que tá legal. Eu gostei bastante desse esquema de cores. Feito isso daqui, assim, para alguns critérios, essa imagem já estaria ótima. Apesar do line art não ser perfeitamente limpinho aqui, eu deixei ele um pouco esboçado. Mas a imagem já estaria perfeitamente boa para muitas situações. Mas vamos um pouquinho adiante e vamos dar um pouco de sombra para essa imagem. E como nós vamos fazer isso? Vamos criar uma camada nova, colocar ela em multiplicação e como a imagem tem cor fria, nós vamos pegar uma cor mais quente aqui, bem pouco saturada, e vamos fazer a sombra dela com isso daqui. O layer de multiplicação, a camada de multiplicação,
ela basicamente é de um conceito mais utilitário da coisa, ela escurece o desenho. Então vocês podem ver aqui, eu coloquei uma boa quantidade de sombra nela. Se eu quiser eu posso ir um pouco mais fundo. E voilá, temos aqui uma imagem já com as sombras colocadas, que já dá uma boa diferença com relação à primeira imagem. Isso torna a imagem já mais viva. Só que ela ficou um pouco escura, então nós precisamos fazer os realces e as partes mais claras. Para isso nós vamos vir aqui, colocar uma camada em sobrepor e podemos usar exatamente as mesmas cores. E trazer aqui alguns pontos mais claros para a imagem, alguns realces. E isso nos dá um desenho mais completinho. Só para recapitular, multiplicação deixa escuro, sobrepor deixa mais claro. Na verdade o sobrepor ele funciona com qualquer valor acima de 50% de cinza, ou seja, daqui para cima, essa área de cima, clareia. E dessa área aqui para baixo, escurece. Então é basicamente isso. Ok, vamos fazer o segundo agora. Vamos fazer ele de cinza, um cinza mais clarinho. Esse cinza aqui está ótimo. E vamos fazer esse daqui sendo colorido a partir de modos de layer diferentes. E como nós vamos fazer isso? Primeiro vamos dar o mesmo tratamento de sombra e luz que eu fiz para esse daqui. Então vamos aqui para o segundo. Eu fiz rapidinho o mesmo tratamento de luz e sombra para ele aqui, mas eu fiz ele todo em cinza. Para esse modo em específico de coloração usando modos de camadas aqui, que é um modo que eu particularmente usei durante muito tempo, você tem que fazer o sombreamento dele como se ele fosse feito todo de uma cor só. Porque, que nem nesse do canto aqui, a parte de cima, essa pontinha aqui da gota, é um pouco mais clara. E aqui embaixo é um pouco mais escuro, eles têm cores diferentes. Aqui no caso não, nós vamos tratar como se ele fosse todo feito do mesmo material. Porque serão as cores que vão determinar se ele vai ser mais claro ou mais escuro. Para isso nós vamos criar aqui uma camada no modo cor. E vamos fazer esse segundo de amarelo, esse tom de amarelo. Com a camada no modo cor, nós passamos aqui por cima e ele todo vai ganhar o mesmo tom de amarelo. E eu quero que a pontinha do chapéu dele seja rosa, um rosa clarinho. E voilá, nós temos ele colorido bem basicamente com outro modo. Se tu quiser fazer assim a cor um pouco mais forte ou fazer algo mais rebuscado, brinque com layers no modo sobrepor e luz indireta. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha verde com luz indireta para vocês verem o que eu estou falando. Ele ganha um pouco mais de impacto, é como se ele estivesse sendo iluminado indiretamente por uma luz verde. E por fim, vamos fazer o nosso último amiguinho aqui, usando o modo de mapa de degradê. Para isso nós vamos precisar dele feito cinza igual esse do meio aqui. Feito todo de cinza, com uma pequena diferença, que a parte de cima vai ser um pouco mais clara. E aqui está. Nós vamos criar aqui um mapa de degradê com ele selecionado. De novo, eu pego aqui uma seleção, uma caixa de seleção, venho aqui nessa opção entre ajustes, ou venho aqui embaixo nessa outra opção e crio um mapa de degradê. Não cria degradê, cria mapa de degradê aqui embaixo. O degradê ele vai simplesmente cobrir tudo com um tom só, e o mapa de degradê ele vai fazer uma magiazinha bem legal. Um mapa de degradê comum seria este daqui. Ele vai abrir essa janela de opções e nós vamos clicando
no degradê que ele tem escolhido aqui, nós vamos escolher este. Nós vamos abrir essa outra janela aqui, que nos permite escolher como o degradê vai funcionar. E aqui ele mostra bem básico. Tudo que está desse lado significa que são cores escuras, ou tons escuros de cinza. E desse lado são os brancos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se o meu cinza mais escuro for vermelho e o meu cinza mais claro for verde, assim como nessa imagem, ele vai fazer isso daqui. Eu posso brincar e ficar maluco com a quantidade de tons de cinza, se eu quiser colocar outros e outros estilos de cor. Eu tenho degradês com grande variação de cores que vão dar efeitos diferentes. Eu gostei bastante de usar só duas cores aqui, porque é um desenho bem simples. Então vamos simplificar um pouquinho, fazer ele com um tom de rosa pro azul, que tinha ficado bacana. Nós testamos agora há pouco. Aqui, deixar ele dessa cor. É interessante ressaltar que esse último modo não é assim feito para tu gerar a imagem final, mas para te dar um pontapé para começar e pintar depois por cima. Para uma imagem final, eu recomendo usar ou o modo número 1 ou o modo número 2. Esses dois aqui vão te render cores bem bacanas, assim, bem rápido, e tu pode trabalhar direto em cima do final. E, por fim, agora eu vou mostrar aquilo que eu tinha comentado sobre fazer a line art colorida e o quanto que isso pode trazer de interesse gráfico para o seu desenho, o quanto isso pode tornar o seu desenho mais bonito. Me perguntaram como que eu fiz para pintar só a linha no último vídeo, e é super simples. Aqui nessa barrinha de ferramentas pequenas, que serve para bloquear uma ou outra função, essa primeira função bloqueia todos os pixels transparentes, ou seja, a partir de agora eu só posso pintar onde já tem alguma coisa pintada. No caso, são as linhas, e foi do mesmo caso que aconteceu no último desenho. Vamos colorir a linha desse primeiro aqui. Eu peguei um tom de azul um pouco mais escuro do que o tom dele mesmo, e eu vou de leve fazer essa parte de cima da linha aqui, deixando a linha mais escura para baixo. E fazer as linhas de dentro com azul bem saturado e a linha mais escura bem saturada. Olha a diferença que dá, por exemplo, desse para esse daqui. Eu particularmente acho que ele fica muito mais simpático quando as linhas têm uma cor que concorda com o resto do desenho. Porque a linha preta faz as cores do desenho meio que elas se tornam algo que fica por baixo da linha. Enquanto que com a linha colorida, a linha passa a fazer parte da pintura do desenho. E é isso, pessoal. Hoje mais curtinho, hoje mais tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, podem me perguntar e eu vou fazer o possível para responder. Se não no próximo vídeo, eu respondo nos próprios comentários. É isso, um abraço e até a próxima.